Quero saudar você que se predispôs a estar na casa do Senhor nesta noite, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio ter você como amigo. É um privilégio ter você como uma pessoa que congrega conosco. É um privilégio. É um privilégio ter pessoas que, quando não podem vir, me ligam. É uma coisa que eu acho tão interessante. Acho tão interessante. Quando eu converso com pastores amigos meus, eu não vejo esse tipo de coisa. Então, a pessoa liga e fala assim, olha, eu não posso ir, eu estou com esse problema, olha, não vai dar, tal, eu gostaria. E isso, além de uma demonstração de zelo por Deus, também eu me sinto acalentado pelo seu amor quando você faz isso. Você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E eu agradeço, porque Deus ele concede pessoas tão lindas e maravilhosas como vocês para estarem junto comigo nesta caminhada que não é fácil. Não é uma caminhada fácil, é uma caminhada difícil. Uma caminhada que promete cada vez mais ser mais difícil. As lutas e dificuldades da vida nos abalam. As situações ocorrem e nós não estamos esperando e nos abalam. Nós somos seres humanos. Nós sentimos na nossa carne a rejeição. Nós sentimos na nossa carne os reveses da vida. Pessoas que nós confiamos nos abandonam. Situações ocorrem em que nós não conseguimos segurar, não conseguimos conter. É como se fosse uma grande represa ruindo e nós não conseguimos conter. E quando nós estamos juntos, fica um pouquinho mais fácil nós caminharmos. Mesmo que seja uma palavra dura muitas vezes. Mas a palavra dura, ela tem o intuito de construir. A palavra dura não tem o sentido de destruir. Quando você ouve desse altar, ouve da boca de algum irmão alguma repreensão, o objetivo não é destruir. O objetivo é edificar, é fazer com que você consiga fôlego para dar a próxima abraçada, conseguir dar o próximo passo. E as pessoas aí fora não têm isso. As pessoas aí fora, elas não têm pessoas para darem apoio, para dar uma repreensão, correção. E as pessoas, elas simplesmente ficam jogadinhas. A gente vê isso muito com pessoas idosas. Glórias a Deus que Sebastião e Glenda podem cuidar de Naudiceia e Cláudio, que eu posso cuidar da titia. Mas a gente vê que as pessoas elas vão ficando abandonadas quando elas não servem proposta, elas são colocadas de lado. E é tão dolorido isso. E a igreja, por mais falha que seja, porque a igreja ela é falha. A igreja ela é constituída de pessoas falhas, pecadoras, em tratamento. Não jogue esse peso sobre a igreja, no sentido de que você espere que ela age. Ela é uma constituída de pecadores. A única coisa sã é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E nele você pode confiar, é só nele. As pessoas que aqui congregam são pessoas com problemas, a começar por mim. Quando eu vejo um momento de Santa Ceia, e as pessoas falam assim, olha, eu não posso tomar Santa Ceia porque eu estou em pecado. Querido, querida, o maior pecador de todos aqui sou eu. É o que o Senhor tem me concedido de palavra, concedido do privilégio de estar à frente de vocês. Então, se tem alguém que não é digno, sou eu. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Pastor, a honra também é nossa de congregar. Glórias a Deus, minha querida. Em termos do Senhor como nosso pastor. Glórias a Deus, também querida. Tem nos conduzido a um lugar de refrigério. Amém, minha querida. Eu agradeço. Palavras como essas são palavras que fazem a gente continuar caminhando. A vida pastoral ela não é fácil. Não é fácil. O Senhor, quando fala na sua palavra que é uma obra excelente, a busca do pastorado, mas ela é difícil. É uma coisa complicada porque muitas coisas não podem ser compartilhadas, muitas dores elas têm que ser guardadas dentro do coração, mas comigo, com você, é o Senhor que nos fortalece. Amém? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Cristo se move no tempo de Deus. Cristo não se move no seu tempo, querido. Cristo, ele não se move no seu tempo. Deus, ele não se move no seu tempo. Tic-tac, aponta o relógio que é hora de acordar. O despertador nos avisa do próximo compromisso inadiável. Nós adoramos ter compromissos inadiáveis. A estação do outono e inverno nos alerta que é hora de tirar o agasalho do armário. A gente vê as folhinhas caindo, o tempo começando, aquele ventinho mais frio. Ele nos avisa que é hora de você tirar o casaco, colocar um pouquinho no sol,
para tirar aquele cheirinho de naftalina ou de mofo. Nossas dores nos encaminham a uma consulta médica. Todos esses são indicadores que devemos tomar uma atitude. A nossa vida, ela é movida por esses tipos de insights, de inputs, em que nós somos levados a agir. A vida espiritual apresenta outros indicadores. E a não observância deles nos trazem prejuízos que podem durar uma vida eterna. Quando nós pensamos em vida temporal, a sua dificuldade, ela passa. A minha dificuldade, ela passa. Qualquer dificuldade que seja na sua vida, seja emocional, seja física, seja espiritual, ela passa. Amém. Porque o Senhor, Ele dá o alento. Mas as coisas que são espirituais, a decisão que você toma, ele pode ter uma abrangência eterna. As igrejas de hoje têm buscado sinais externos. Há igrejas que, se você quiser manifestar sua espiritualidade, você tem que ter certos tipos de manifestação. Porém, esses sinalizadores, eles não são sinalizadores que estão marcados na palavra de Deus. Esse nunca foi um indicador real de como está o meu coração e o seu coração. Eu posso me produzir, as mulheres é um exemplo mais fácil. A mulher, ela pode se produzir, ficar linda, maravilhosa, fazer cabelo, fazer isso, fazer aquilo, ter um vestido lindo, um sapato, e o coração dela estar destroçado. E as pessoas, elas estão dentro das igrejas com o coração destroçado. É verdade. Destroçado. E as igrejas não têm feito nada por isso. Quando eu vejo situações como o nosso irmão Paulo com a sua família, que roda 50 quilômetros para vir até aqui, em que sim, nós temos uma afinidade, sim, nós temos uma alegria de conviver juntos, há uma liberdade, nós já temos essa liberdade, em que eu vejo o Felipe tendo saído com a sua família de Santa Maria, eu fico contente e fico triste. Isso não é uma realidade da nossa igreja, é uma realidade de Brasil, isso é uma realidade de mundo, em que as pessoas, elas estão desesperadas, querendo saber onde congregar, porque a partir do momento em que o Senhor desperta, a pessoa não consegue mais receber qualquer coisa. Não que nós somos supra-sumo, nós somos melhor igreja, longe disso, não há nada desse tipo de contexto. Mas nós temos que entender que a palavra viva, quando ela toca no nosso coração, ela nos afasta de outras coisas. O versículo da semana passada que nós meditamos foi João 11:7, que diz: Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Cristo não se move por sinais temporais, mas o faz observando o Pai. E o exemplo de Jesus Cristo é o exemplo que nós temos que tomar. Nós temos que, dentro da medida do possível, nós temos que caminhar observando os passos do Pai. A palavra de Deus é quem deve nos mover. A palavra de Deus é quem deve nos ensinar e nos impelir a agir, falar os nossos pensamentos. No evento de Lázaro não foi diferente. E o Pai foi glorificado através da obediência de Cristo. E eu consigo imaginar o coração de Cristo a partir do momento em que ele recebe o recado de que o amigo dele estava doente, uma doença de morte, e ele foi comissionado por Deus a ficar naquele momento ali aguardando. Quando a obediência ela é manifesta, nós fazemos como Cristo. Nós não somos comissionados a entregar os nossos bens, a entregar as nossas casas, os nossos carros, a entregar a nossa vida, a nossa saúde. Você não tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Nós não somos comissionados a isso. Nós somos comissionados a agir como Jesus Cristo. Quando nós somos obedientes à palavra, nós cumprimos o ID do Senhor. E mesmo que você não fale absolutamente nada, as pessoas elas vão a Cristo. E esse é o meu propósito e o seu propósito dentro da nossa vida. Amém? A palavra de hoje tem como título: com Cristo não há temor, ou não devia haver temor. Entenda que você caminha para uma excelência. Há sim essa possibilidade. Quando nós lemos a vida de apóstolo Paulo, Estevão e outros homens durante toda a história da igreja, a gente vê que isso é possível. E nós tratamos sobre isso na Dominical, dentro do tema de segurança em Cristo. Você sim pode ter o seu coração inabalável na presença de Cristo. Amém. Quero convidar você
a abrir o Evangelho de João, capítulo 11. Nós estamos meditando sobre o tema de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 em diante. O tema é Lázaro. Assim diz a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz neste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos a Tua palavra santa, bendita, é escrita, Pai, nos nossos tempos, há milhares de anos, mas já no coração do Pai, desde a eternidade. Nós, Pai, somos carentes de ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Vivemos em um mundo pecaminoso, um mundo, Pai, que nos guia e nos direciona para a destruição, que nos guia e nos direciona para a satisfação do nosso próprio eu. E nós somos chamados dia após dia para morrermos para a nossa vontade, para morrermos para a nossa carne. Estamos nesta noite desejosos de ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas, Pai. Especialmente eu me coloco na Tua presença como dispenseiro da Tua palavra, Senhor. Em mim não há conhecimento, não há capacitação. Não sou digno, Pai, de proclamar a Tua santa palavra, mas me coloco como instrumento nas Tuas mãos, pedindo, Pai, a Ti, que o Senhor me use como instrumento da Tua vontade para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com Cristo não há temor. O primeiro versículo nós vamos meditar é João capítulo 11, verso 11. Mas para que fique melhor o entendimento, eu vou repetir o que nós já meditamos na semana passada, a sua leitura. Versículo 9, versículo 10. Respondeu Jesus: não tem o dia 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Esses versículos que nós vamos meditar nessa noite tem um quê parece de uma piada. Parece que Jesus Cristo está testando o entendimento e o conhecimento dos seus discípulos. Havendo Jesus previamente afirmado que a enfermidade não era para a morte, para que seus discípulos não se sentissem angustiados, agora Jesus expõe qual é o motivo de eles irem para a Judéia. Um lugar em que havia a probabilidade, a possibilidade de Jesus Cristo e todos aqueles que estivessem perto dele morrerem. Ao apresentar Lázaro como membro do seu grupo, ele indica qual é a relação dos seus discípulos para com ele. Ele não é o ungidão,
Ele não é o Senhor, mas Ele é o amigo. Ele é o amigo. Ele não estabelece diferença. Jesus, ele se faz membro da sua comunidade de iguais e fala para aqueles discípulos: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Essas palavras indicam o motivo da sua ida à Judéia. Ele vai ajudar o seu amigo. É algo que nós temos que fazer no âmbito de igreja. É algo que eu sempre comento com vocês. Ligue, fale, abandona o zap e liga para a pessoa e conversa. Pergunte como está. Quantos aqui pensaram ou ligaram ou procuraram saber por que o irmão Paulo não esteve aqui 3 semanas? Sim, 3 semanas. Você veio a primeira semana, ele não estava com a sua família. Aconteceu alguma coisa? Numa segunda semana, ele não veio com a sua família. Será que é normal? E ele não veio uma terceira semana. Que igreja é esta? Que corpo de Cristo é esse que não se preocupa? Como você está? Você está bem? Você precisa de algo? É o requerido para nós. Ninguém está falando para você ir lá doar um rim para ele. Ninguém está falando nada para você ir lá e doar R$1 milhão para ele. Ninguém está falando isso. Em dias de hoje, em que a ligação telefônica... Amém? Não precisa de rim não, né? O rim? Não. 1 milhão. Qualquer dia nós vamos fazer uma festa do milho, mas não com o intuito de arrecadar dinheiro. E aí eu vou dar um milho para você. 1 milhão. O milho verde, eu não sei se ele gosta do milho mais clarinho, um milhinho amarelo. Mas eu espero que o Senhor conceda a você R$1 milhão. Glórias a Deus por isso. Tá? Nós temos que entender que esse tipo de sentimento é o sentimento que tem que mover a igreja. Muito mais do que você vir à igreja. O movimento da igreja é um movimento fora das paredes da igreja. Ficou a dica para você. A irmã Lurdinha, ó a diquinha para você. A Lurdinha não veio de manhã. Não estava bem. No fim da tarde ela ligou para mim e falou: não estou bem. Ela está lá no grupo do Zap. Então você pode muito bem, antes de chegar em casa, chegando em casa, você pode mandar uma mensagenzinha para ela ou ligar: irmã Lurdinha, nós sentimos falta de você. Uma dica para você, tá? Ele não estabelece diferença. Jesus se faz membro da sua comunidade de iguais e trata Lázaro como nosso amigo. Essas palavras indicam o motivo dele ir à Judéia, não abandonar o seu amigo. Esse é um pastor que desafia o perigo, porque havia uma sentença de morte sobre ele. Só que ele não é como qualquer pastor, ele não é um lobo. João 10,12 diz: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Os maus pastores são assim. Os maus pastores, eles não se preocupam, não ligam. Estava essa semana dando aula, sábado dando aula em Planaltina, e aí uma pessoa que estava lá na aula, ele falou assim: poxa, eu estou com uma dificuldade tão grande, entendeu? Quando eu entrego o meu dízimo, o pastor ele me visita, ele liga para mim. Quando eu não entrego, o meu pastor não me liga. Eu falei: querido, é difícil a situação. Ele estava externando a dor no seu coração. Nós como líderes, nós como pessoas de Deus, nós temos que manifestar o amor ao Pai, através do amor aos filhos. João 11,12 diz: os discípulos responderam. Parece piada a resposta deles. Jesus fala: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E eles respondem: Senhor, se ele adormeceu, está tudo bem, ele está salvo. Entendendo que o sono tem um efeito saudável sobre Lázaro, quando a pessoa está doente, o que acontece é que ela fica de repouso. Indiretamente eles tentam Jesus Cristo, tentando convencê-lo a não ir à Judéia. Qual a motivação daqueles homens? Será que eles estão preocupados com Lázaro? Será que eles estão preocupados com Jesus? Eles não se afastam das palavras de Cristo. No momento inicial, Cristo falou: não é para a morte. Depois ele fala: ele adormeceu e eu vou despertá-lo. Mas aqueles homens que já tinham andado com Cristo há um certo tempo, que eram pessoas pensantes,
será que Jesus Cristo estava falando do sono? Mesmo que ele não tivesse sido explícito, eles não se afastam das palavras de Cristo, mas eles adaptam as palavras de Cristo à sua vontade, ao seu propósito. Sob o pretexto de não entender o que ele dizia, eles agarram essa oportunidade para não correrem o risco de morrerem também junto com Cristo. Ó Jesus, nós estamos querendo cuidar de você. Se ele só está dormindo, a gente não tem que se arriscar. A gente não tem que fazer isso, Jesus, não é mesmo? Parece uma piada. Parece que eles estão tratando com uma menina, uma criança, como a Helena. Parece que eles estão respondendo ao questionamento de Jesus Cristo como se estivesse falando com uma criança. Em que eu olho para a Helena e falo assim: ah, Helena, você é feiosa. Ela dá uma risada. Ela não entendeu o que eu falei. Entendeu? Entende? É a ação dos discípulos. É a minha ação e a sua ação com Deus. É assim que nós agimos perante as ordenanças de Deus para as nossas vidas. Nós temos que agir como pessoas maduras perante as coisas. Prestem atenção aqui, deixem Helena aí, gente. Deixem Helena aí, vamos prestar atenção na palavra de Deus. Ela é lindinha e maravilhosa. Depois nós vamos ter um tempo de confraternização, você vai poder se divertir com ela. Amém? Aqueles homens, eles se portavam como crianças. E nós nos portamos também como crianças perante as coisas de Deus. Quando uma coisa sai da nossa vontade e do nosso trilho, nós fazemos birrinha. Nós nos colocamos numa posição como se Deus ele fosse se mover pelo que eu quero e pelo que eu penso. E não funciona dessa maneira. E quanto mais rápido você entender isso, menos você vai sofrer. João 11:13 diz: Jesus, porém, se referia à morte de Lázaro. É claro que ele não estava falando do sono. Ó, Lázaro está dando um cochilo na rede. Jesus, porém, se referia à morte de Lázaro. Mas eles entenderam, ou quiseram entender, ou era cômodo para eles entender que Jesus Cristo se referia ao sono. Os discípulos ainda não compreenderam a qualidade de vida que Jesus comunica. Eu e você ainda não entendemos a qualidade de vida que Jesus Cristo quer comunicar a nós. Que sim, nós podemos ter uma vida abençoada aqui na terra. Mas se o irmão Paulo não recebeu R$1 milhão aqui na terra, tem lá uma casa celestial para ele, em que ele vai viver perante o Senhor, sem dor, sem dificuldade, sem dor na coluna, sem se preocupar com coisa nenhuma, que é uma bênção muito maior do que R$1 milhão. Esse é o entendimento, mas aqueles discípulos estão pensando no aqui e agora, que é como eu penso e como você pensa. Daí o seu temor do risco que podem correr na Judeia. Por que nós tememos? Voltando ao título, porque nós não estamos com Cristo. Mas pastor, eu aceitei Jesus, eu fui batizado, mas Cristo, Ele é pleno na sua vida? Ou você está buscando essa plenitude? Com Cristo não há temor. Sem Cristo, temor, preocupação, ansiedade. João 11, versos 14 e 15. Então Jesus lhes disse abertamente: ô mané, Lázaro morreu. Claro que Jesus Cristo não falou desse jeito. Jesus Cristo, Ele é manso e humilde de coração. Ele viu aquela situação, deve ter rido por dentro e continuou no mesmo tom de voz e fala: Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro. Ô pastor, que é isso? Morreu? Me alegro? Por vossa causa me alegro de não estar lá, para que possais crer. Vamos ter com ele um dos versículos mais interessantes dentro de diferenças de jogo de palavra, construção verbal. Você vai ver. Ao lhes informar que Lázaro está morto, ele desperta a esperança da sua ressurreição. Chegou o momento de Jesus mostrar até onde vai esse poder do Pai. Até onde vai essa força? Acalmar a tempestade? Beleza. Fazer isso, aquilo, multiplicar pão, tudo bem. Agora, ressuscitar o morto? Podrão já?
fedido. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário. E aí eu peço permissão ao Senhor para parafrasear a palavra. E eu os ressuscitarei no último dia. O Senhor nos ressuscitará no último dia. No último dia. Doce e rica promessa que deve nos incentivar a continuar a caminhar. Quando você vê a sua luta e dificuldade, e você vê o porvir, em que vai haver a restauração de todas as coisas, tem que te motivar a continuar caminhando. Tem que motivar você que está com a sua fronte decaída a levantar. Olhou reto, olha para cima. Começa a olhar as maravilhas do Senhor. Amém. A utilização da palavra dormir na aplicação à morte se deve a um fato simples. Para Deus é tão fácil ressuscitar um morto como é para eu e você acordar um ente querido nosso que está na hora de acordar. Para Deus é assim. Para Deus é mais fácil, é tão fácil restaurar um relacionamento quebrado, uma situação de dificuldade, uma situação financeira, como nós. Está na hora de acordar. Às vezes eu perco a hora, meu relógio não desperta, aí a Rô vai lá. Está na hora de acordar, você perdeu a hora, você desperta. Para Deus é a mesma coisa. Não há esse tipo de dificuldade que nós sentimos ou pensamos. Para Deus isso é muito simples. Cristo declara seu próprio poder ao dizer que iria despertar a Lázaro, pois ele também é o Senhor da morte e o que restaura a vida. 1 Coríntios 15, 55. Apóstolo Paulo falando uma frase do próprio Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a vitória sobre a sua dificuldade emocional? Onde está a dificuldade financeira? A dificuldade da saúde perante esse poderio de Deus? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? Onde está ele? Jesus é o Senhor da vida definitiva. Jesus é o Senhor dominador sobre a morte. Jesus é o Senhor sobre tudo e todos. Amém. Para eles, discípulos, para mim e você, salvar significa evitar a morte física como para nós. Acontece da mesma maneira. Quando o barco vira, quando o caldo entorna, você olha e fala assim, se acabou todas as coisas. Não há mais nada a ser feito. Quando nós contemplamos um leito de morte, já fiz alguns velórios, você olha aquela pessoa no caixão, você fala, não há mais nada a fazer. Um dos últimos velórios que eu participei era de um rapaz cadeirante que sempre queria vir aqui na igreja, Rubens. As pessoas conhecem. E ele sempre ligava para mim e falava assim, olha, as pessoas não vêm me visitar. Eu peço para as pessoas me visitarem e as pessoas não vêm. Eu falo com o pastor, ele fala que vem no fim da tarde e o pastor não vem no fim da tarde. Eu estou tão triste. E aí sempre que possível eu visitava aquele homem e a gente cantava, a gente orava, a gente tinha um tempo de comunhão. Certo dia, numa sexta-feira ou numa quinta-feira, eu não me lembro, eu lembro que eu tinha muitos aconselhamentos no dia. Ele falou assim, pastor, o meu coração está entristecido. Está muito triste. Eu queria que o senhor viesse me visitar. Eu falei, meu querido, hoje eu não posso. Eu tenho aconselhamento às 2, 3, 4, 5, eu só vai liberar no fim do dia. E aí quando acabaram os aconselhamentos, eu liguei para ele e falei, como você está? Ele falou, pastor, eu estou um pouquinho melhor, eu sei que o senhor orou por mim. E aquele homem, eu despedi dele. E foi a última vez que eu ouvi a sua voz. Logo pela manhã recebi o recado, o irmão Rubens faleceu. Meu coração se encheu de tristeza, porque eu não fui a ele. Realmente não dava, mas eu não fui a ele. E aí quando foi me dada a oportunidade de falar dentro do velório dele, meu coração se encheu de uma ira tremenda. E eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali prestando a reverência e eu falei, o tempo de você demonstrar amor pelo irmão Rubens se foi. Não há mais nada o que ser feito. E aí você via as pessoas começando a escorrer uma lágrima pelo canto do olho, abaixando a cabeça de vergonha pela sua situação. Jesus, ele é aquele que dá a vida definitiva. Para eles, discípulos, e para nós,
Salvar significa evitar a morte física. Salvar seja ter dinheiro na conta corrente. Salvar seja ter o ente querido junto conosco. Salvar para Cristo, a coisa é muito mais ampla. Jesus usa esse verbo de uma forma muito mais ampla e não se limita à vida física, e sim como um sinônimo de uma vida definitiva, uma vida que vence a morte. João 7,38: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e isso quer dizer paz para continuar caminhando. Amém. Independente do que acontecer, paz para continuar caminhando, desde coisas mais simples e mais esdrúxulas, como por exemplo uma perca do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, como também a morte de um ente querido. São dificuldades que as pessoas elas pontuam como mais importantes ou menos importantes, mas em tudo o Senhor ele nos dá paz. Morte é o destino da carne fraca e perecível, mas quem nasceu do Espírito superou a condição da carne e obteve a verdadeira salvação. A morte física, os seus problemas, não põem fim à sua existência. Você continua caminhando. Amém? Amém. João capítulo 3, verso 6 diz: o que é nascido da carne, carne. As pessoas que são nascidas do Espírito agem conforme o Espírito Santo age no coração delas, em que Deus é pleno no meu coração e no seu coração. E nós temos que começar a reagir de uma maneira mais cristã e não tão carnal e humana. A bondade de Cristo era algo surpreendente. Tendo toda a condição de suportar tamanha ignorância dos discípulos, ele simplesmente explica para eles que Lázaro morreu. Diante da incompreensão deles, Jesus Cristo continua manso, continua amoroso. Mas pastor, fala para mim, e esse contexto aí que Lázaro morreu? E aí Jesus Cristo fala sobre alegria. A intenção de Jesus Cristo é dizer que a demora deles era muito mais proveitosa, porque o seu poder teria tido menos efeito se ele agisse instantaneamente, e é assim que nós pensamos. Quando você leva suas orações aos céus, se Deus você nem dá valor, você nem lembra mais. É verdade. No momento em que você está clamando pela dificuldade, o Senhor trouxe o alívio, parece que a gente não saboreia. Isso é uma característica humana. Não é que Deus ele se alegra em ver você no sofrimento, mas Ele quer gerar no seu coração e no meu coração fé, para que quando você estiver de frente a uma situação semelhante, ou que outras pessoas estejam padecendo uma dificuldade, você possa ser um suporte, um apoio. É para isso que Deus permite que você sofra. E uma curiosidade para você que você já devia saber: a dificuldade sua vai até um certo ponto. A partir daquele ponto ela não avança. Quando chega no seu limite, o Senhor ele fala: basta. Aleluia. Quanto mais associadas as obras de Deus estão no curso comum da natureza, menos elas são valorizadas e menos a sua glória é exibida. Isso é o que experimentamos diariamente, pois se Deus imediatamente estende a sua mão, nós não reconhecemos o seu poder e simplesmente o esquecemos. Portanto, para que a ressurreição de Lázaro fosse reconhecida pelos discípulos, que verdadeiramente era uma obra divina, ela precisava se afastar da possibilidade do recurso humano, de chamar o SAMU, de chamar isso, fazer o tratamento, fazer a respiração boca a boca. Era necessário. A sua luta e dificuldade, ela é necessária para que você entenda isso. Assim, Jesus mostra que a morte ela não é definitiva. O contraste morte e alegria anuncia a vitória da vida, e diante dessa evidência os discípulos chegarão a crer. Eu não sei se Gabi e Serginho passaram na polícia militar. Deus não deu uma visão, não deu uma revelação. E aí quando eles entraram, eu fiz a mesma piadinha com os dois. Fiz uma vistoria, entendeu? Se eles não estavam armados, brincando. E a Gabi olhou para mim e falou assim: não estou nem de coturno. Eu não sei se vai acontecer ou não, mas eu espero que aconteça. E eu tenho certeza que cada dia que passa, que se essa notícia chegar como uma notícia verdadeira e possível,
o sorrisão deles vai sair desse tamanho. Talvez liguem para mim e falem: pastor, já estou com o curturno. Amém? Amém, Gabi? Glória a Deus. Aleluia. Eles aceitaram a Jesus, mas não tinham atingido uma fé firme. Essa fé que nós temos é uma fé que ela cresce progressivamente. E ela só vai ser determinada como uma fé inabalável depois que Jesus Cristo voltar. João 16:33 deixa um alento para mim e para você. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. A falta de fé é a causa de todo o temor. A ressurreição de Lázaro antecipa a ressurreição de Jesus, que mostrará todo o fundamento da fé. Eles perceberão todo o alcance do amor de Deus, vendo que a vida supera a morte. E interessante que Jesus, quando fala de Lázaro, ele não fala de alguém que foi embora. Ele, depois dessa fala dele, em João capítulo 11, 14 e 15, ele fala: vamos ter com ele. Isso não é fala de morto, isso é fala de vivo. Amém. Ele fala como se Lázaro estivesse vivo. Ele não fala como Lázaro estivesse morto. Jesus não está propondo ir lá para se consolar os irmãos, as irmãs, os amigos. Ele está indo lá para ver quem? Lázaro. Ele está indo lá para falar com Lázaro. Ele vai despertar Lázaro. Pegadinha, versículo pegadinha para você. João 11:16. Então Tomé, o mesmo Tomé que lá depois ele vai falar assim: olha, eu só vou acreditar em Jesus se colocar o dedo na ferida dele, colocar a mão do lado. E Jesus Cristo chega para ele e fala assim: Tomé, estou aqui, põe o dedo aqui no meu buraco da minha mão, põe a mão do lado. Que isso, Jesus? Algo que Pedro também faz. Se você não permitir que eu lave você, você não tem parte comigo. Que isso, Jesus? Lava a minha cabeça, lava o pé. Comédia. Aparece esse Tomé numa situação anterior. Tomé ele aparece em duas situações, nessa situação e no fim. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: para de me atrapalhar, Helena. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Quando você faz a ligação mental com aquele Tomé, você fala assim: Tomé sem vergonha. Até aqui os discípulos tentaram impedir a Cristo de ir para a Judéia. Tomé agora se expressa como que concordando com os outros discípulos: vamos para lá morrer com ele. Era como se ele dissesse: de que vantagem nos serve para lá? Ele já está morto. Quer dizer que nós vamos correr risco de vida, ir até lá para a gente morrer com ele? Quando você faz uma leitura displicente do versículo, sem querer entender o contexto que está acontecendo, o que você vai pensar é: Lázaro está dando para trás. Lázaro está querendo fugir do que ele tinha determinado, e não é nada disso. Tomé, na construção original, Tomé ele não mostra dúvida, mas ele está falando, ele está afirmando: Jesus vai lá, vai morrer, se for o caso, eu vou, vamos todos morrer junto com ele. É exatamente o contraste do Tomé que vai aparecer lá no fim dos evangelhos. Tomé não mostra dúvida, mas pura devoção e coragem. E as suas palavras se tornam, para mim e para você, um toque de trombeta dizendo: se você quer seguir a Jesus Cristo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. A luta e a dificuldade, ela existe, e você continua caminhando, gemendo, mas caminhando, lágrima correndo no olho, mas caminhando. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, não é um dia ou outro, é todos os dias. Tome a sua cruz e me siga. Amém. Uma pequena reflexão para a gente finalizar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quando Deus nos permitir ser esmagados pelas angústias e debilitados por elas,
saibamos que dessa forma Ele promove a nossa salvação. Sem dúvida, em tais ocasiões nós gememos e nos sentimos perplexos e dolorosamente aflitos. A sua dor, ela é real. A sua dor, ela é verdadeira. Mas o Senhor, Ele se alegra por causa do benefício que essa dor nos fornece. E nos fornece uma dupla exibição da sua bondade nesse aspecto. Ele nos perdoa dos nossos pecados, mas de bom grado, assim que possível, Ele vai procurar uma situação, uma possibilidade de eliminar e tirar essa dor da sua vida. Amém. Senhor Jesus, nós te somos gratos, porque em Ti não há temor. Porque com o Senhor, Pai, o nosso coração, Ele se conforta. Temos lutado, Pai, com as nossas forças, perante as lutas e dificuldades, e nós estamos prestes a sucumbir. Muitas vezes o sorriso nos nossos rostos, Pai, não espelha o como está o nosso coração. Perante as pessoas, Pai, o nosso sorriso parece que nós estamos conseguindo levar as coisas, as dificuldades numa boa, mas na verdade o nosso coração se encontra destroçado, amargurado, ansioso, preocupado, descrente. E nós precisamos que o Senhor, Pai querido, cure o nosso coração. Não há ser humano que possa fazer isso, mas a Tua palavra tem esta capacitação. O Senhor Jesus Cristo tem essa força e este poder. Amém. Queremos, Pai, nesta noite depositar nas Tuas mãos o nosso coração. Aquilo que nos entristece quando as luzes se apagam, quando as pessoas se afastam, nós queremos colocar essa dor e dificuldade, Pai querido, que tem nos acompanhado já há algum tempo. Nós queremos colocar nas Tuas mãos e dizer para Ti, Pai, que nós não conseguimos mais, não aguentamos mais carregar esta dor. Por isso nós precisamos que o Senhor nos cure. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, este fardo de dor, esse fardo de dificuldade, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos conceda graça e paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus.